Fala pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. O nosso tema de hoje é meditação sobre a morte. Quero trazer para vocês aqui algumas considerações do porquê a meditação sobre a morte é importante para a nossa vida. E para ajudar nesta live aqui, tá certo? Eu quero trazer um texto para vocês de um filósofo chamado Louis Lavelle, que escreveu esse livro importantíssimo chamado A Consciência de Si. Eu não sei se ainda tem esse livro para vender, mas ele estava meio esgotado. Mas é um livro importantíssimo. Ele tem aqui uma psicologia filosófica muito interessante, que nos faz entender um pouco mais sobre a vida, sobre como funciona a percepção humana, como é que funciona o processo de conhecimento, como é que funciona a nossa mentalidade. É um livro essencial. Eu indico que vocês comprem, que vai ser de grande valia, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos aí, Ivan Ribeiro, Antares, Tete, Clemilda, sejam todas aí e todos muito bem-vindos, tá certo? Você que está nessa live vai compartilhando aí com seus amigos, tá certo? E vamos começar aqui o nosso tema, perfeito? Eu vou ler aqui para vocês e vou comentar, tá certo? Vou fazer algumas considerações, perfeito? Então o Louis Lavelle, ele começa dizendo aqui: é impossível estabelecer a menor separação entre a meditação sobre a vida, aconselhada por Spinoza. Spinoza foi um outro filósofo. Para quem a meditação sobre a morte é um sinal de nossa impotência. E a meditação sobre a morte, aconselhada por Platão, um poeta grego, para quem é esta última a verdadeira meditação sobre a vida. De fato, a vida e a morte formam um par. Só tem sentido porque se opõem. E o contrário da vida não é o nada, e sim a morte. Veja, o que ele está dizendo aqui? Que a vida em si, você não consegue ter substância, você não consegue ver um real sentido se você não pensar na morte. Porque, veja bem, depois ele continua. É a ideia da morte, isto é, de uma vida que termina, que confere ao sentimento da vida sua extraordinária acuidade e sua infinita potência de emoção. Assim que a ideia da morte se distancia, olha o que ele diz. Assim que a ideia da morte se distancia do indivíduo, ou seja, quando você não percebe que você vai morrer, porque veja bem, tem muitas pessoas que acham que são eternas, que acham que vão viver esta vida para sempre. Apesar de que o tempo vai diluindo a vida, vai extinguindo a nossa própria corporeidade, Você vai perdendo substância, você vai perdendo força vital. Apesar do indivíduo saber que isso está acontecendo, jamais ele imagina a morte. Entende? Ele continua. Assim que a ideia da morte se distancia, a vida já não passa para nós de um hábito ou de uma distração. Isso aqui é interessante. Uma vez eu fiz um teste, com diversas pessoas ao meu redor, e eu sempre perguntava o seguinte: cara, o que você vai fazer depois da sua morte? Algumas pessoas simplesmente... Existem dois traços característicos nessa pergunta. Algumas pessoas brincavam com o tema. Simplesmente elas pegavam esse ponto central da nossa existência, que é realmente a morte. Nós iremos morrer um dia. Nós devemos nos preparar para este dia, todo santo dia. Então, sempre que eu perguntava, cara, o que você vai fazer depois que você morrer? E a pessoa, felizmente, ela não sabia falar. Ela desconversava, ela usava o humor como uma fórmula de escape, para não pensar na morte. É como não vou morrer, eu sou imortal. Sempre tinha uma brincadeirinha para fugir do tema.
como se a tragédia da morte fosse algo irreal, como se isso não fosse acontecer com ela. E outras pessoas, né, por outro lado, você tinha pessoas que realmente tinham reações desesperadas, né? Faziam o sinal da cruz, diziam, Deus me livre, não é, a minha hora não é agora. Eu disse, meu filho, mas eu não estou dizendo que é agora. Eu estou dizendo assim, que considerações você tem sobre a sua vida como um todo e o que você vai deixar de legado depois da sua morte? Essa é a real pergunta. É porque como o Louis Lavelle diz aqui, né? Toda vez que a morte se distancia do horizonte de percepção do indivíduo, o que acontece? A vida vira um puro hábito, ou seja, você faz as coisas no automático, né? Ah, tem que trabalhar porque tem que pagar as contas, né? Então você vai trabalhar. Né? Você volta do trabalho, tem que preparar o almoço, tem que preparar a comida para que no outro dia eu venha trabalhar. Né? E aí tem, né? Se quiser filosofar é aprender a morrer, exatamente. E aí as pessoas elas vão vivendo no automático, vão vivendo por hábito, né? E elas não percebem que a sua vida, né, ela está se diluindo no tempo, né? Está se diluindo no tempo. E por mais que a sua vida se encerre, há um legado no qual você vai deixar para algumas pessoas, para os seus filhos, né, para os seus netos, para os seus familiares, amigos e assim por diante. Então, sem pensar na morte, por nenhum segundo, você não tem a percepção de obra de vida. A sua vida precisa ser uma obra, um legado. E toda vez que você se distancia da morte, né, você simplesmente acha que é eterno, que a sua vida se limita a essa existência. Né? E aí, o Louis Lavelle continua. Assim que a ideia da morte se distancia, a vida já não passa para nós de um hábito ou de uma distração. Olha que interessante isso aqui. Ele coloca a palavra distração aqui, porque hoje em dia a distração ela tem uma perspectiva removido ao vivo. Né? Veja, se você for falar no comentário aqui, fala coisas relacionadas ao tema, né? Tá certo? Se quiser pedir ajuda, chama no direct que eu falo com você, mas aqui no ao vivo, fale coisas referentes ao tema. Já tirei até a pessoa aqui da live, tá certo? Então mandem perguntas relacionadas ao que está sendo falado. Nada de distrações, isso aqui é uma aula, isso aqui é um assunto sério. Então se você quer ajuda, vai lá no meu direct que eu arrumo um jeito de ajudar, tá certo? Mas aqui na live não vamos tirar o foco, perfeito? Aqui o foco é aprendizado, tá certo? A palavra distração. A palavra distração, ela está muito perto de nós porque nós vivemos numa era onde nós estamos sempre sendo hiperestimulados. E essa hiperestimulação faz com que nós venhamos a ficar anestesiados. Ou seja, o celular, né, hoje para muita gente é fonte de felicidade e fonte de infelicidade. Uma vez um amigo, ele foi passar o ano novo na praia, né? E dentro dessa perspectiva, o que ele fez? A esposa ficou um pouquinho alterada por conta da bebida, e eles pediram um Uber. E lá dentro do Uber, ele não prestou atenção e o celular acabou ficando, né, dentro do carro. E cara, esse cara ficou desesperado. Desesperado, porque ele ficou sem telefone. Parecia que ele estava com abstinência de cocaína, né? Parecia que ele tinha ficado sem ali na verdade, ele ficou sem aquele objeto de distração. Algo que fazia com que a vida não se tornasse tão pesada.
Veja bem, todo excesso, isso aqui já é um clichêzão, né? Mas realmente, isso é real. Todo excesso mostra uma falta, né? Então o indivíduo ele ficava ali, né, sempre no telefone para preencher alguma coisa sem sentido na sua vida. Então, dentro dessa perspectiva, o que Louis Lavelle quer nos passar aqui? Ele diz, se você não pensa na morte, você tem uma tendência maior em ser distraído, em se apegar a coisas que vão diluir a sua vida no tempo. E aí vai chegar o dia da sua morte real, você vai saber, se você parar e perguntar o seguinte, bom, o que eu fiz da minha vida? Porque se a morte ela não é algo imediato na sua vida, ela precisa se tornar um mecanismo imaginativo. Ou seja, é claro que possivelmente você não venha morrer agora. Você já parou para pensar como vai ser? Você se já imaginou velho, envelhecido, com o rosto todo enrugado, sem músculos? Entende? Sem conseguir andar, dependendo das pessoas? Essa é a hora mais importante da nossa vida, porque a morte ela vai fechar a nossa personalidade. Nós não conseguiremos incluir mais nada na substância da nossa vida. É ali onde tudo vai ser. A morte é um ato de consumação, onde você se fecha, você fecha a sua personalidade e já era. Não tem como você tirar e acrescentar nada. Então, quando você aproxima a morte, você leva a vida mais a sério. Parece que sua vida faz mais sentido. Por quê? Porque você sabe muito bem que lá naquele ponto, né, da morte, no ponto de virada, você sabe que a sua personalidade vai se fechar. E aí que surge a ideia de quem eu serei quando crescer. Então, assim, você mata qualquer distração, qualquer merda que você está fazendo na vida, quando você pensa na morte, de fato. Sem isso, velho, a sua vida não vai fazer sentido. E aí o Louis Lavelle, ele vai continuar aqui. Ele diz, só aqui o carregador. Ele diz aqui, só a presença da morte nos obriga a olhá-la face a face. Quem se desvia da morte a fim de melhor desfrutar da vida, se desvia também da vida. Entende? Então assim, porque a vida é como se fosse uma história, começo, meio e fim. E o que vai fazer sentido é o que você está fazendo no meio da sua história. Né? E aí, isso aqui não é... Veja, olha o que ele vai dizer aqui no segundo parágrafo. É porque nossa vida, que recomeça todas as manhãs, se conclui com a morte. Olha isso aqui. Toda vez que você acorda, você é meio que como se você estivesse recomeçando. Por quê? Porque naquele instante que você acordou, aquele poderia ter sido o seu último dia. E aí tem uma coisa que o Lucas Maciel sempre diz lá no Instagram dele, ou pelo menos sempre dizia. Ele diz assim, faça as coisas como se hoje fosse o seu último dia. Então vamos supor que se amanhã você não tem essa oportunidade de recomeçar, como é que o seu dia se completou? Como é que o seu dia se completou? Olha para a sua vida e diga assim, olha, amanhã, dia 18, eu não vou ter a oportunidade de recomeçar. Porque na madrugada vai acontecer alguma coisa, eu vou morrer. Pensa assim, eu não irei recomeçar. Hoje é o meu último dia. O que você fez hoje? Faça uma lista com total sinceridade, velho. E o que foi que eu fiz hoje? Eu fui trabalhar de 8 a meio-dia. Depois eu cheguei em casa, fiz o almoço, almocei. Depois passei 2 horas no Instagram. Veja, 2 horas no Instagram. 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 2 ho
Então assim, você vai ser lembrado no dia de hoje por ter ficado 1 hora no Instagram. Ah, depois eu fiquei conversando com a minha amiga sobre um fulaninho gostoso que eu vi lá na academia. Né? Olha que grande conversa filosófica você teve. Né? E você vai ser lembrada por este dia, por esta distração, por essa conversa extremamente filosófica. Minha esposa está rindo aqui. Né? Ah, não, eu vi um fulaninho gostoso na academia lá. Ele mostrou o peitinho dele. Ah, foi igual o cara lá, tava contando pra minha esposa. Ridículo o que o cara fez. Né? Eu vou voltar pro tema, mas deixa eu contar esse negócio aqui, porque se você treina, se você é homem e treina na academia, não façam isso que esse cara fez. Ele tava com uma regata bem fininha, e ele tava, é um cara forte em cima, pequeno embaixo, né? Tem as pernas bem fininhas, parece um sorvete de casquinha, né? E aí começou também a outra, aquela aqui, né? Então vai lá o cara lá com a regatinha dele. E aí ele pegou, sabe o que ele fez? Ele puxou a regatinha dele e pareceu o peitinho. Eu achei aquilo ridículo. Ele queria que as meninas olhassem o peitinho dele, né? Eu disse, nossa, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou usar uma camisa desse jeito. Eu prefiro usar polo na academia. Né? Então veja, você tá lá o seu dia inteirinho conversando. Ah, você viu aquele cara lá mostrando o peitinho na academia? Né? Você viu que peitinho gostoso do cara, né? Então assim, a vida não tem nenhuma substância, porra, não tem um significado. Você passa o dia inteiro distraído, né, anestesiado, hiperestimulado, reels o tempo inteiro, cara. Né, tem um amigo meu que é o, eu não vou citar o nome dele, mas ele só me manda, ele só me manda vídeo de deficiente, velho, fazendo palhaçada. Depois no final aparece a carinha de Jesus, né? Tipo assim, ó, você tá rindo do deficiente, aí você vai morrer, você vai pro inferno. Então assim, a gente perde muito tempo em coisas que realmente não vai edificar, que não vai mudar a sua vida, vai te transformar num imbecil, né? Vai te desvalorizar como pessoa humana, né? E nisso tudo, nessa miríade de imbecilidade, nessa multiplicidade de distrações, qual é o sentido real da tua vida? É dentro dessa perspectiva que nós conseguimos entender o seguinte: essa pessoa nunca imaginou que vai morrer. Porque se ela realmente tivesse imaginado, ela não estaria nessa situação na qual ela se encontra. Né? Porque a morte, ela é o parâmetro no qual a gente vai medir se a nossa vida está sendo bem vivida ou não. Porque toda vez que eu penso assim, bom, eu irei morrer um dia, talvez amanhã ou talvez hoje, o que eu preciso ratificar aqui? Entende? Se eu irei morrer, o que eu preciso consertar para quando chegar aquele dia, a minha vida de fato terá um sentido depois que eu partir? Porque toda vez que eu penso nisso, aí sim eu vou dizer, pô, eu tô precisando resolver essas paradas aqui meio emocionais, né? A minha mentalidade não tá alinhada, eu não tô conquistando as coisas, né? Eu preciso tratar esse trauma psicológico. Então aí você vai começar a ratificar aquilo que precisa ser consertado na sua vida, para que quando esse futuro chegar, né, o dia da sua morte, você parar, olhar para si mesmo e dizer o seguinte: bom, valeu a pena. Valeu a pena a vida que eu vivi. Né? Tem um livro chamado Os 5 Arrependimentos de Pessoas Quando Estão Prestes a Morrer, da psicóloga chamada Bronnie Ware. Eu até fiz um post sobre isso. Ela fala dos principais arrependimentos de pessoas que estão no leito de morte. E todos esses arrependimentos, esses 5 arrependimentos que ela coloca lá no livro, são arrependimentos dos quais a gente consegue perceber que é uma um completo descaso com a própria vida. Completo descaso. Pessoas que, por exemplo, tem muitas pessoas que vivem assim.
vivem dizendo aquela frase. Como é que é aquela frase que o pessoal fala? Dias melhores virão. Dias melhores virão. Velho, não vai vir não. Dias melhores não. Esqueça essa ilusão. O dia da sua morte é certo. O resto não existe. Dias melhores virão. Larga essa merda, velho. Começa a pensar assim, pô, vou morrer daqui a alguns anos, velho. O que eu fiz da minha vida? Será que eu fui um bom pai? Será que eu fui um bom filho? Né? O tempo que Deus me deu para consertar o meu caminho. Entende? Se você tem tempo até hoje, meu filho, aproveite-o enquanto você pode. Porque chegará o dia que já era. Já era. E aí, para finalizar, eu vou pular aqui logo para a página 158. Aí, o Louis Lavelle diz: depois de uma ausência longa e dolorosa, a ideia de retorno é um estímulo benfazejo, e o retorno em si, a mais doce das consolações. É preciso ter estado separado por muito tempo para desfrutar tanto da separação quanto da reunião. E ele continua: mas a morte leva esses sentimentos até o absoluto, pois a vida nos separa do ser total e a morte nos reúne a ele. Parece sem dúvida que também a morte nos separa dos seres que amamos, mas sentíamos, no entanto, que o corpo já nos separava deles. Ele está dizendo assim, velho, você já tinha morrido em vida. Tem um ditado judeu, né, que diz bem assim: meu Deus, não me permita que eu morra ainda estando vivo. Isso aqui é muito forte. É como se ele estivesse clamando a Deus, dizendo o seguinte: eu sei que a minha vida pode se dissipar diante das distrações, diante dos conflitos emocionais, diante das controvérsias humanas. E eu sei que diante dessas distrações, eu posso me perder. A minha alma pode escapar do meu corpo e eu viver só como um zumbi. Vivendo com medo, vivendo sem arriscar, sem tentar, sem construir, né? Sem viver uma vida feliz. São pessoas que já morreram em vida. Meu filho, a morte só confirmou isso. Você já tinha morrido em vida. Você já tinha deixado de fazer o que era necessário. Só faltou o fato consumado. Você viveu uma vida distraída. Você viveu uma vida mesquinha. Você viveu uma vida na qual você só queria bens materiais. Onde você invejava as pessoas que tinham dinheiro. Ou falando mal delas. Né? Ou lutando para ter bem-estar material. E quando você chega no dia da morte, bom, nada disso valeu a pena. Você já estava morto em vida. Só que você não sabia ainda. Você estava anestesiado. E aí quando vem a morte, de fato, a morte material, ela só vai consumar aquilo que já tinha de antemão acontecido. Então veja, pessoal, é muito importante a meditação sobre a morte. É através dessa meditação que você vai olhar para a sua vida e vai dizer o seguinte: bom, se eu morrer hoje, valeu a pena ou não valeu a pena? Porque se eu morrer hoje e não valer a pena, velho, peça a graça de Deus para que você continue consertando o seu caminho. Para quando chegar naquele dia importante da sua vida, né, que nem você vai poder escolher a sua roupa. As pessoas seus familiares que vão escolher para você. É a sua família que vai te vestir. Você não vai escolher o seu caixão. Você não vai escolher nada. Você vai ser um corpo, né, completamente sem vida ali, né, paralisado, que não vai ter mais poder de decisão, meu filho. O poder de decisão que você tem é agora, enquanto você está vivo. Então você tem que parar com essa besteira de ficar se distraindo, de ficar se anestesiando e parar e pensar o seguinte: bom, eu ainda tenho tempo para fazer acontecer. Porque na hora da morte eu não tenho mais tempo. São as pessoas que vão precisar me carregar para o túmulo. Eu não terei mais nenhum poder de decisão.
eu não poderei acrescentar mais nada na minha personalidade. Eu não poderei reescrever a minha história. Eu não poderei ratificar o que precisa ser ratificado. Porque ali a sua personalidade se fechou. E já era. Entende? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, manda agora. Já já eu acabo a live aqui. Certo? Me perguntaram aí, né? Mostra o livro aí para eu tirar um print. Não se preocupe, na legenda do vídeo eu vou deixar os livros que eu citei aqui. Foram 2. Vou deixar na legenda do vídeo. Certo? Mas tira o print aí. É esse aqui, ó. A Consciência de Si, de Louis Lavelle. É um livraço. Eu vou fazer algumas sequências de lives explicando aqui alguns... Olha só os títulos aqui dos capítulos, né? Consciência de Si, Conhecimento, o Nascimento das Ideias, a Mensagem do Escritor, a Atividade, o Consentimento, Amor Próprio e Sinceridade, Solidão em Comunhão, Amor, Tempo, a Morte e os Bens do Espírito. É um livraço. É meio filosófico, né? Talvez vocês demorem um pouquinho para compreender, mas veja bem, o estímulo para a inteligência, para você se tornar uma pessoa mais inteligente, não é ler coisas fáceis, é ler coisas difíceis, para que os seus neurônios se fortaleçam, você crie mais rede de ideias, né, nos quais a sua inteligência vai aumentando. Isso aqui é a melhor coisa. Ouvindo isso, lembro dos meus pais, só trabalham, não têm casamento e faz com que eu e meus irmãos estamos errando, ser tentados viver diferente. É aquela coisa. É muito mais fácil a gente consertar a vida do outro do que consertar a nossa própria vida. Não caiam nessa esparrela. Vocês precisam parar de querer, né, com relação aos seus pais, né? Obviamente ensine o caminho para os seus filhos, mas não percam, né, a capacidade de observar a própria vida. Porque tem pessoas que são aquelas esponjinhas emocionais. Por quê? Porque elas vão pegando o problema dos outros, né, e vai resolvendo o problema dos outros, né? Dá soluções para elas, né, apresentam perspectivas, apresentam projetos para que elas mudem de vida, mas elas ficam largadas no mundo. Muitos pais fazem isso, tipo assim, não olham mais para a própria vida e vivem tentando ali fazer o melhor para a vida dos filhos e não adquiriram o melhor para si mesmo. Não que isso seja proibido, é claro que o amor, ele transcende a capacidade de olhar para si mesmo. Mas isso jamais pode ser perdido. Jamais. Eu sempre converso com a minha esposa, quando a gente tiver os nossos filhos, né, espero que seja breve, eu digo, olha, eu não quero criar filho com base em egoísmo. Eu quero ser uma boa pessoa, um bom homem, um bom marido, para que este exemplo seja percebido. Entende? Isso aqui é importantíssimo. Então, assim, veja, para que o outro fique bem, você tem que estar bem. Você tem que correr atrás, você tem que melhorar. Entende? Então é isso, certo? Boa noite. Isso quer dizer que devemos pensar na morte para viver? Exatamente. Eu penso na minha morte, não todo dia, mas de vez em quando penso, né? Oi? Diminui a ansiedade? Pensar na morte, né? Também, ajuda também. Pensar na morte é essencial. Porque, veja, né, até o Olavo dizia isso, ele dizia, a morte é a única coisa que é certa de acontecer. E pior que é, velho. Pior que é. Não tem como você chegar assim, chegou a minha vez, né? Não tem como dizer, tem como deixar para depois? Por exemplo, o Ítalo Marcilli diz uma coisa interessante, ele diz que a psicologia ela é superior à medicina. Por quê? Porque a medicina ela vai tentar fazer com que você continue vivo, né? Ele vai tentar consertar o seu corpo.
E aí não conserta, você morre. Mas a psicologia, ela tem um cuidado muito maior, que é o cuidado com a alma humana. Fazer com que o indivíduo retorne para o centro da sua existência, para que ele consiga salvar a sua própria alma. Para que essa alma um dia retorne para Deus. Então, nesse caso aqui, né, psicologia superior. Você vai, o médico vai tratar ali a pessoa que já está prestes a morrer, né? Mas a psicologia, ela vai tratar do espírito humano, da alma humana, que é algo que subsiste para a eternidade, né? Isso aqui já é um papo para uma outra conversa. Talvez nem publicamente eu venha falar sobre isso. Talvez em alguma aula, algum curso que eu vier a fazer, né, só para pessoas selecionadas, né? Mas é um tema muito interessante. É isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta? Se tiver, manda aí para a gente poder finalizar. Perfeito? Meditar sobre a morte é uma das coisas que vocês precisam fazer. Todos os dias. Todos os dias. Se possível, faça uma história das suas realizações. Por exemplo, imagina que você morreu, né, e que você é um amigo muito próximo de si mesmo. Você começa a escrever, né, qual foi o legado que você deixou em vida. Faça esse exercício. Você que está aqui comigo na live. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar papel e caneta e você vai escrever em terceira pessoa. Por exemplo, eu escrevendo para mim mesmo. Everton de Holanda, né, morreu aos, 68 anos, 70 anos, né, e foi um homem muito caridoso. Você vai começar a escrever sobre virtudes que você adquiriu em vida. Virtudes, conquistas. Você vai escrever a história das suas realizações. Não precisa ser como a minha, que eu vou dar como exemplo aqui. Mas você vai imaginar uma vida possível que você conseguiu viver. Então você vai pegar e dizer, Everton morreu aos 68 anos, 70 anos, e foi um pai de família, né? Casou-se com Edicleide e viveu o resto da vida com ela. Era um homem muito caridoso, né? Não só um homem caridoso no sentido material, ou seja, de ajudar os pobres, de ajudar as pessoas, mas era um homem caridoso no sentido de que ele se aproximava pessoalmente das pessoas, independentemente da classe social. Ele era um homem que conseguia falar tanto com doutores como com os pobrezinhos. Era um homem que era sempre prestativo com as pessoas que realmente precisavam. E era completamente ríspido com as pessoas que eram arrogantes. Mais ou menos isso, entende? Você vai começar a escrever a história das suas realizações pessoais. E realizações pessoais, ela não é apenas uma conversa, não é apenas uma escrita do que você conquistou materialmente, né? Obviamente você pode colocar isso, Everton de Holanda foi muito rico, né? Teve lá tantas empresas, faturava não sei quantos bilhões, e com isso gerou muito emprego e assim por diante, né? Você pode colocar isso? Pode, é um objetivo a ser realizado também. Mas sempre pensando nessa perspectiva da morte. Tipo, você morreu, o que você realizou? Veja, quando você escreve isso, você termina, você lê isso, isso já se torna um parâmetro de orientação pessoal. É com isso que você vai ter ali um objeto, né, imaginativo no qual você pode se aproximar. Objetivos que você vai se aproximando ao longo da vida. Por exemplo, obter riqueza é um objetivo? É. Mas que ao longo da vida você vai adquirindo as ferramentas necessárias, os meios necessários para alcançar aquele objetivo. Bom, se eu quero ser um homem bom, quais serão os meios para que eu me torne um homem bom? Um meio interessante que eu sempre gosto de usar, eu sempre rezo a Deus dizendo o seguinte: Senhor, me ajude a ser bom sem eu perceber que sou.
Só isso. A bondade, você não vai ser bom porque você nasceu bonzinho. Não, você vai ser bom porque Deus te amou primeiro, através da sua bondade. E é essa bondade que vai transbordar em você, que vai permitir que você ame outras pessoas. Esse é um meio. O meio de você ser bom é se aproximar de Cristo, para que o caráter de Cristo mude a sua personalidade. Mude a sua forma de enxergar o mundo. Entende? Então, por isso que é importante a meditação sobre a morte, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela presença. Tenham aí um bom final de semana. E amanhã estaremos aqui novamente, tá certo? Mais uma coisa. Você que quer atendimento terapêutico, vai lá no meu direct. Aproveita que a promoção, os descontos das sessões terapêuticas, é válido até amanhã, tá certo? Depois de amanhã, na segunda-feira, né, o preço já volta ao normal. Então, tem algumas promoções, alguns planos de terapia que estão com desconto, tá certo? Então, sessão avulsa tá com desconto de R$ 497. Veja, ó, esse valor de sessão por R$ 500, né, é padrão entre os psicólogos e terapeutas, tá certo? Tem cara que cobra a sessão aí de R$ 700, R$ 1.000. Porra, então, de 497 tá saindo a 297 uma sessão, né? O plano de 4 meses, não, de 4 semanas, de um mês, de 1.350 tá saindo a 997. Teve gente que já comprou, que já adquiriu, certo? Pessoas hoje que já adquiriram. Então vocês tomam cuidado aí que eu posso ficar sem agenda também para atender depois. E os planos mais longos, o plano mais longo, que é de 2 meses e meio, de R$ 3.000, está saindo a 2.700, tá certo? Então teve gente hoje que já comprou, já fez Pix, já agendou aqui comigo, né? Sessão avulsa, sessão de um mês, sessão de 2 meses e meio. Então aproveite enquanto eu ainda tenho horários, perfeito? E a promoção é válida até amanhã. Então se você perder essa promoção, velho, eu não sei quando eu vou fazer. A última vez que eu fiz essa promoção, se eu não me engano, foi em janeiro. Janeiro, a gente está em junho, né? E aí eu não sei quando eu vou fazer de novo, certo? Pode ser que eu faça em dezembro, pode ser que eu faça antes, pode ser que eu não faça mais nunca, tá certo? Mas aproveite que o preço está muito bom mesmo, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Até amanhã, tamo junto.